Então, crianças, agora a professora vai explicar as atividades, tá bom? Dessa semana que vem. Olha, bem complicado, né? Nós vamos fazer a atividade desse livro agora, tá bom? Então, atividade número 1 é o cálculo mental. Então, toda vez que vocês começarem a fazer atividade, vocês têm que ler tudo antes de começar a fazer, tá bom? Então, observem aqui, ó. Aqui é uma coisa bem simples, dá uma olhada aqui, ó. Primeira coluna, segunda, terceira e quarta e a quinta, né? Vocês vão dar sequência nesses números, conforme a primeira coluna. 178, 177, 179. E aí, ó, vocês vejam que foi a sequência na segunda, aí vocês vão fazer a mesma coisa nas outras colunas. Por exemplo, aqui tá o 500, não é? Você pode fazer a sequência que você quiser aqui nessa coluna onde só tem o 500. Pode ser como? Pode ser de 100 em 100. O que vocês acham? Aqui, 496. A próxima você pode ir pulando de 2 em 2 ou 3 em 3, 5 em 5. Vocês é que sabem. Então, vocês vão preencher com a sequência aqui que vocês quiserem. Tá bom? Bom, esse aqui também é a mesma coisa. Tem o 209 aqui no meio. Vocês vão escolher qual é a sequência que vocês querem aqui. Tá bom? Muito bem, a segunda coluna a mesma coisa, tá vendo? Então, vocês escolham nas demais a sequência que vocês desejam, tá bom? Vamos para a próxima, atividade 2. Olha, crianças, aqui são probleminhas. Lógico que vocês vão ler tudo que tá em cima. Leiam tudo, tá bom? E aqui é o seguinte, ó. Eles podem ter dados a mais ou a menos. Reescreva os textos dos problemas, retirando os dados que estiverem a mais e completando com os dados que estejam faltando, para que os dois problemas sejam possíveis de serem resolvidos. A gente tem 2 problemas, né? 3 problemas. E vocês vão ler esse problema, tá bom? Vejam, esse problema, ele tá escrito de uma forma onde todos os dados estão coerentes e na hora que você tentar fazer esse problema dá certo. Vamos ver aqui. Tem o número 1, número 2, vamos comentar sobre o número 3. Olha o número 3. Gustavo tem R$30 para tomar um lanche e ir ao cinema. Ele saiu de casa às 17 horas e o filme começa às 18. Quanto ele pagou pelo lanche? Opa, se você tá lendo esse problema, fala que o Gustavo tem R$30 para tomar um lanche e ir ao cinema. Mas aí de repente fica falando o horário que ele saiu de casa e que hora que ia começar o cinema. E de repente pergunta quanto que ele pagou pelo lanche. Vocês estão vendo? Tem alguma coisa a ver aí? Ou melhor, tem coisa estranha, tem coisa a mais aí, tem informação que não bate. O que realmente a gente precisa mudar nesse problema? Para poder montar esse problema de novo, vocês vão reescrever esse problema da forma correta. Se tá falando que ele tem R$30 para tomar um lanche e ir ao cinema, essa questão do horário é pertinente a esse problema? Então vocês têm que fazer uma pergunta com relação ao dinheiro que ele tem e, por exemplo, você pode falar o valor que custou o lanche e o cinema, e a entrada do cinema. Então você reformula esse problema e coloca: Gustavo tem R$30 para tomar um lanche e ir ao cinema. O lanche custou tanto e a entrada do cinema custou tanto.
Qual poderia ser a pergunta nesse probleminha aí? Quanto ele gastou? Ou quanto ele recebeu de troco? Quanto ele ficou? Quanto de dinheiro sobrou depois de ter tomado lanche e ter ido ao cinema? Entendeu? Então, esses 3 problemas da atividade 2, vocês vão apenas reformular para deixar eles de uma forma que dá para resolver. Tem o 4 também, tá vendo? E aí os cálculos, vocês podem resolver aqui. Todos os problemas que vocês refizeram, ó, é para vocês fazerem nesse quadro aqui, tá vendo? E resolver o probleminha que vocês acabaram de arrumar, de consertar. Atividade 3. O valor posicional dos algarismos. Vocês vão ler tudo. Aí, de repente, chega a atividade. Olha, número digitado, transformação, operação feita, número transformado. Então, tá aqui, ó. O número é 91.638. E aqui ficou 91.630. Então, se você tem 91.638, que operação você precisa fazer para ter este número aqui, ó? Ah, será que não foi feito 91.638 menos 8? Concorda comigo? Ok. Não esqueçam que toda vez que vocês forem fazer a atividade, leia o enunciado. Essa, por exemplo, que a professora acabou de explicar, está escrito assim: digite na calculadora os números da primeira coluna e faça uma única operação para transformar os números o número destacado no algarismo 0. Então, aqui está o 8. Onde foi que houve a mudança? Bem aqui onde está o 0, né? No lugar do 8 ficou o 0. O que será que aconteceu então aqui? Então você vai fazer a operação que você precisa, pegando este, tirando alguma coisa para ficar este, tá bom? Agora nós temos aqui a segunda atividade. Registre a tabela na tabela abaixo o que fazer para transformar o número digitado no número transformado. A mesma coisa, ó. Vocês estão vendo aqui? O 75.635, número transformado. Qual foi a transformação? E aqui ele ficou 75.637. 75.635. Para ficar no lugar do 5, o 7, o que aconteceu aqui? Então você vai pegar esse número, vai fazer uma continha aqui, bem simples, para ter esse resultado aqui, tá bom? Agora atividade 3. Essa atividade não vamos realizar porque ela está mal elaborada. Esqueçam essa atividade. Não. Próxima. Atividade 4, resolução de probleminhas. Ah, gente, essa aqui eu não vou explicar não, porque é o seguinte... Vocês vão ler tudo isso aqui. Problema de lógica. Isso daqui, gente, é raciocínio lógico. É só uma questão de você ler e deduzir. Por exemplo, tem toda uma historinha aqui. E aí, descubra quem é o dono de cada animal sabendo que o Antônio, o Bernardo e o Felipe não gostam de animais com pelo. O dono do canário brinca muitas vezes com o Antônio. Olha, de acordo com cada dica, no final você vai descobrir quem é o dono de cada animal, de acordo com as dicas que tá dando aqui, ó. Então você vai precisar ler as dicas, que no final de ler todas as dicas você vai descobrir quem é quem aqui, tá bom? Se eu ficar falando para vocês, eu vou acabar resolvendo a atividade para vocês, né? Atividade 5, descobrindo qual é o padrão. Sequência, gente, olha, por exemplo, vocês vão começar a ler tudo, tá bom? Olha os exemplos.
11 vezes 2, 22. 12 vezes 12, 24. Olha o padrão, né? Vocês estão vendo? 2, 4, 6, 8. Toda multiplicação por 2 vai sempre aumentando 2 no resultado. É a tabuada. Agora vamos praticar aqui. Vocês estão vendo o desenho? Tem a primeira figura, a segunda e a terceira. É um Y, né? Então, vocês vão fazer a atividade. Desenhe as duas próximas figuras dessa sequência. Então, vocês estão vendo que tem essa e essa. Vocês vão desenhar a próxima e a próxima. Então, vai ser quarta figura, quinta figura. Só que vocês vão ter que desenhar essas figuras, gente, observando quantos quadradinhos foram usando a cada figura que foi aumentando. Vou só dar uma dica. Aqui na perninha do Y, nessa primeira figura, usou um quadradinho, certo? Na segunda, usou 2 quadradinhos. Na terceira, usou 3 quadradinhos. Então, na quarta figura vai ser quanto? E na quinta? Então, a mesma coisa você vai reparar dos lados, quantos quadradinhos utilizou. Então, para fazer a parte de cima do Y, ó, 2, 2, porque esse daqui é a perninha. Aí ele aumentou 1, tá vendo? Então, vocês perceberam? Aí vocês vão fazer essa figura aqui, ó. Atividade letrinha A. Atividade letrinha B. É só para responder, ó. Quantos quadradinhos são necessários para construir a 10ª figura dessa sequência? Para você saber quantos quadradinhos vai usar na 10ª figura, se você desenhasse até a 10ª, precisa pensar muito? Vocês repararam que aqui, nós já falamos sobre isso, tá aumentando cada figura que faz... Depois, eles aumentam apenas um quadradinho, então não tá aumentando de 1 em 1? Então, pergunta para vocês responderem. Vamos ver aqui. Uma desta sequência é formada por 47. Por quê? Uma dessa sequência é formada por 47. Por quê? Bom, se a figura tiver 47, vamos contar quantos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui tem 11, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui tem 5, aqui tem 8, aqui tem 11. Então, de 5 para 8 foram quantos? 8. 5, 6, 7, 8. Aumentou 3. E aqui, 11, 8, 9, 10, 11. Por quê, gente? Sabe por quê? Porque o Y tem 3 lados, né? Tem aqui, aqui e aqui. Vejam, aqui, aqui e aqui. Se você vai aumentar um nessa perna e nessa perna, são... Cada figura que vocês vão aumentando, vocês têm que aumentar 3. E se chegar no 47... E na figura formada por 47? Foi por quê? Porque você foi aumentando de 3 em 3, não é? Bom, cálculo mental, tabuada de multiplicação. Bom, crianças, vocês vão ter que ler isso tudo que nós já aprendemos, olha aqui. Então, vamos prestar muita atenção nesse negócio que é muito interessante, tá? Ó, 8 vezes 3 é 24. Se 8 vezes 3 é 24, 30 vezes 8 vai ser 240.
Mas aqui poderia estar 8 vezes 30. Veja que a gente só aumentou um zero. Tá vendo no 3? O 3 virou 30. Então, quando você estiver fazendo multiplicação, pensa nisso. Se 3 vezes 8 é 24, 30 vezes 8 vai ser 240. Porque, ó, aumentou um zero aqui, é só botar esse zero que aumentou aqui. 24 dividido por 3 é igual a 8. Tem que saber continha de dividir, né, gente? Então, 2.400 dividido por 8 vai ser 300. Ah, mas isso tá muito interessante, né? Mas olha o que eles fizeram, aqui já tá diferente. Se 24 dividido por 3 é igual a 8, esse 24, colocando 2 zeros nele e dividindo por 8, vai dar o 3. Pegou esse e esse, então o resultado vai ser esse. Só que como tem 2 zeros aqui, acrescenta os 2 zeros aqui, tá vendo? Agora vocês têm uma missão muito difícil, que é colocar essa bola bem aqui no gol. Não vai ser fácil, viu, gente? Eu demorei bastante tempo para encontrar o caminho. Imagino que vocês também vão ficar aí pensativos. É um desafio, na verdade. Encontre o caminho do gol juntamente com um familiar, sabendo que a bola só poderá andar pelos resultados de multiplicações pelo 3 ou pelo 7. Será que existe mais de um caminho? Gente, eu encontrei só um, pelo amor de Deus. Então, vocês entenderam? Vocês vão entrar por aqui. A bola entra no 9. Vocês viram que só vai poder entrar no quadradinho que tiver resultado de continhas que são por 3 ou por 7. Por exemplo, tem o 9. 9 é o resultado de uma multiplicação por 3 ou por 7? Sim, é uma multiplicação por 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Então, beleza. Qual será que eu posso agora ir? Para onde eu vou? Para o 24 ou para o 14? Ai, 24 é o resultado da multiplicação por 3 ou por 7? Sim, é multiplicação por... Não tem, né? Aí você vai olhar aqui. 14 é multiplicação pelo 7. Por quê? 7 vezes 2, 14. Então, esse número é um dos resultados de continha de vezes por 3 ou por 7. Por 3 que não é, é do 7, né? Você olhando aqui, então tá no 9, você tem uma escolha de vir para cá, né? Vamos falar a tabuada do 3, por exemplo. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. Então, aquela hora eu estava perguntando, 24, ele é resultado de continha de 3? Sim, então você está perdido nesse desafio, criancinha querida. Você está no 9, então você pode vir para o 24 ou você pode vir para o 14. Se você escolher o 14, você vai olhar que aqui do lado tem 21 e embaixo a outra saída é 22. Você sabe imediatamente que 22 não é resultado da tabuada do 3 nem do 7. Então, se você estiver no 14, a única saída que você tem é vir para cá, ó, para o 21. Mas, se você estava no 9 e resolveu vir para o 24, a única saída seria aqui, 27, porque nós sabemos que 22 não é resultado nem da tabuada do 3, nem da tabuada do 7. E assim, crianças, vocês vão partindo para os quadradinhos onde o resultado sempre é vezes 3 ou vezes 7. Mas eu tenho uma coisa para contar para vocês, tá? Chegando aqui embaixo, por exemplo, vamos achar aqui
um número grande. Por exemplo aqui, 157. Ué, você não tem tabuada do 3 e do 7 que dá 157, ou tem? Não, você não tem. Então, o que você vai precisar saber na hora que chegar nesses números grandes? Você vai fazer a operação inversa. Se caso esse número der para dividir por 3 ou por 7, ou seja, se você fizer 157 dividido para 3 e a continha der certinho, então beleza. Ou se você fizer 157 dividido por 7 e essa continha de dividir der certinha, então beleza também. Seria legal que você não usasse calculadora, mas se você quiser, pode usar calculadora, tá bom? E aí você vai percorrendo o caminho e vai chegar no gol, que é o 91. E o 91, obviamente que você vai precisar fazer 91 dividido por 3 ou 91 dividido por 7, porque não tem tabuada com esse resultado. Então é aquilo que eu falei, não esqueça, se não tiver tabuada com o resultado grande, você faça a continha de dividir, dividido ou por 3 ou por 7, ok? Essa aqui então foi a atividade 6. Agora a atividade 7, situações, subtrações e divisões. E aqui vocês vão ler tudo isso aqui, crianças. Ó. Vocês vão ler tudo isso daqui. Chegou a atividade, ó. Encontre os resultados das subtrações. Vocês vão tentar fazer isso aqui de cabeça. Agora vejam, lembra quando a gente estava aprendendo na sala de aula? Aqui é uma subtração. O subtraindo e o minuendo, resta ou diferença. Lembra daquele negócio da operação inversa? Mas que na subtração nem sempre você vai fazer a operação inversa. Então você vai tentar descobrir e lembrar do que a gente aprendeu lá na aula, na sala de aula, tá bom? Subtraindo, minuendo. Aqui sim, aqui é fácil. Tentem fazer de cabeça. Dá para fazer por decomposição. Não se esqueça que a gente já teve essa aula de decomposição de subtração. Então aqui, ó, tem o subtraindo, minuendo, o resto é a diferença. Nesse caso, vocês vão ter que perceber se vocês vão pegar o resultado e tirar, ou se vocês vão pegar esse minuendo e tirar esse aqui, né? Aqui também, ó, eu vou pegar este e tirar desse, ou vou pegar esse e juntar com esse. Lembra que também dá para fazer conta de mais, que eu acabei de falar. Nem sempre é a operação inversa. Porque na adição, vocês estão lembrados que a gente fazia a operação inversa na adição? Sempre era o inverso da continha de mais, era de menos. Mas na continha de menos, nem sempre vai ser a operação inversa, que seria a adição, a continha de mais. Você vai ter que ficar de olho nisso. Lembra que eu falei que tem que usar o raciocínio lógico? Você concorda comigo que aqui tem que ser um número maior para poder tirar esse? Aqui, ó. Tem que ser um número maior que esse para poder dar certo para fazer a conta, né? Aí depois vocês têm aqui, para completar o quadro, tá vendo? Sem fazer as contas por escrito, registre nos quadros a seguir os resultados de cada divisão. A professora vai mandar o link para vocês poderem lembrar de como faz divisão. Não tem como a professora gravar a aula fazendo explicação, porque não tem como eu segurar o celular e explicar para vocês como resolve a divisão simples, mas eu vou mandar o link para vocês no YouTube para vocês poderem assistir essa aula. Olha, se caso vocês tiverem ainda dúvida dessas atividades, é só mandar no grupo para a professora, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês. E não se esqueçam que essa atividade aqui não é para fazer, tá bom? Então, pessoal, essas atividades aqui é do dia 18 ao dia 22. Deixa eu ver.
18, 19, 20, 21, 22. É, exatamente. Tá bom? Beleza.